A minha xará aqui, a Tati, ela perguntou o seguinte: por que os cristãos são perseguidos na Nicarágua, sendo que eles são a maioria? Então, não é necessariamente, normalmente as minorias são mais perseguidas, né, do que as maiorias, mas na Nicarágua de fato não é assim. Lá a perseguição começou por uma mudança política, né? O atual presidente quis silenciar qualquer voz contrária a ele e via que a igreja era uma das vozes contrárias e quis silenciar. Começou silenciando uma pessoa, né, que era um bispo, que de fato se posicionava firmemente contra o regime, e depois quis silenciar a igreja inteira, rompeu com a Sé, expulsou o que seria o embaixador, que é o núncio. Várias ordens religiosas foram expulsas. Devem ter visto a foto das irmãs lá da Madre Teresa de Calcutá. Gente, aquelas freirinhas só fazem o bem, sendo expulsas, né? Como terroristas, elas tinham financiamento internacional para atacar o Estado. Ele declara que a igreja quer fazer um golpe de Estado na Nicarágua. Essa é a desculpa legal que eles dão para perseguir a igreja. Então, eles começam perseguindo os representantes do clero e as religiosas, mas começam a impedir a própria prática da religião, porque você não tem mais padres, você não tem mais religiosos, as igrejas não podem mais fazer as procissões. Eu começo a afetar o dia a dia dos católicos e começo a fazer discursos de ódio contra a religião, né? Dito por ele várias vezes. Quem colocar no YouTube discursos de Ortega vai ver vários discursos desse nível. Estão chegando muitas perguntas aqui, muito obrigada, mas nosso tempo já está encerrado. Encerrando, aliás. Mas fica nosso compromisso de responder todas essas perguntas que nos chegaram, assim como outras que vocês possam ter ao longo dessa semana. Mas eu queria fazer uma última aqui, que é da Laila. Quando nasceu a ACN? Muito bem, que eu comecei do meio da história, né? A ACN nasceu em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial. Foi fundada por um padre holandês. Ele viu a Alemanha, viu a Alemanha no pós-guerra. A Alemanha foi o grande pivô da Segunda Guerra Mundial, né? Causou muita tristeza e destruição pela Europa inteira. Muitas mortes, inclusive com perseguição religiosa, né? Aos judeus, sobretudo, mas também muitos padres, muitos religiosos foram assassinados, muitos ciganos, enfim, foi muito triste. A Alemanha, no final da guerra, foi bombardeada. E o povo alemão estava na maior miséria, morrendo de fome. E esse padre começou a pregar na região ali onde ele atuava, na Bélgica e na Holanda, falando para o povo que o povo não ia conseguir seguir adiante se eles não conseguissem perdoar os alemães. Então ele pedia não só o perdão, mas um gesto concreto de reconciliação. Então ele pedia que o povo pudesse, de fato, doar para ajudar a Alemanha. Ele começou a recolher donativos na Bélgica e na Holanda para levar para a Alemanha. Em pouco tempo depois, não tinha nome a CN, né? Ele começou com essa ajuda. E ele começou a perceber que no fim da Segunda Guerra Mundial, com a cortina de ferro, o comunismo, né, no leste europeu, a religião passou a ser proibida em muitos dos países ali do leste. A proibição à religião foi de uma forma mais ou menos severa, dependendo do país. Em alguns países, todas as igrejas foram fechadas. Em outros países, algumas ainda ficaram abertas, mas eram constantemente vigiadas. E esse padre Berenfried, fundador da CN, começou a ajudar os padres do leste europeu, com ajudas clandestinas, né? Era proibido entrar, ele dava um jeito de entrar no país, ele pegava caminhão de guerra do exército suíço, transformava numa capela. Então, o caminhão ia até as aldeias, as igrejas estavam fechadas, então ele ia com o caminhão até a aldeia, levantava a lona do caminhão, e aí era uma capela. O padre que dirigia o caminhão celebrava a missa, né? Mandava padre de motocicleta até as aldeias, enfim, ele foi ajudando os padres. Então, o primeiro nome que essa instituição passou a ter nesse momento era Oostfriedshilfe, ajuda aos padres do leste, em holandês. E aí, os papas, né, um papa após outro, acompanhando esse trabalho, pediram para ele não só focar na ajuda aos padres do leste europeu, mas em toda a igreja, né? E aí o nome mudou para em alemão primeiro, porque era no sul da Alemanha que se concentrava essas doações que iam chegando para poder espalhar para o leste europeu. E aí, tanto que no Brasil a instituição começou em 97. Então, no mundo, 47, no Brasil, 97. A gente, no começo, traduziu o Kirchenoto para o português, a ajuda da Igreja Cristã. Em 2016, a gente unificou o nome no mundo inteiro com a sigla ACN, que vem do inglês, The Church in Need, para ficar
fácil identificar que é a mesma instituição que está hoje em 23 países, ajudando a arrecadar recursos para apoiar esses 140 onde eles mais sofrem.